Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo do WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube, Grãozinhos no Caminho, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nosso Grãozinho no Caminho de hoje. E hoje, dia 22 de outubro, o Evangelho traz pra gente o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo, vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1861. Gente, a gente fala sobre o perdão sempre, né? Sempre o perdão. A prática do amor ao próximo, ao fazer ao próximo o que eu quero que seja feito a mim. E na época do duelo, que era mais, assim, vou falar o duelo mais explícito, né? É um apontando a arma para o outro ali. Os homens não pensavam muito assim, não. Né? Eles tinham uma, como eu digo, uma animosidade, sei lá, uma ignorância dentro de si, né? Que mexeu comigo, mexeu com a minha honra, é bala para lá e bala para cá. Né? Então, eles partiam para essa ignorância, né? Expondo a vida do outro e expondo a sua própria vida por conta do seu orgulho ferido, né? Por conta da sua vaidade, da sua ambição. Né? Mas tudo vai mudando nesse mundo. Tudo vai mudando. Hoje o homem não tem a necessidade mais, né, de usar essas armas que usavam antigamente, esse estilo de resolver os problemas, resolver suas pendências, né, as afrontas que recebia, de resolver aquilo com o duelo. Né? Hoje as coisas se resolvem de outras maneiras. Hoje os duelos são os duelos do orgulho, do poder. Eu posso mais que você. Né? Então não adianta você me enfrentar, você me injuriar, me caluniar, porque eu posso mais que você. Esse é o tipo de duelo de hoje. Né? Hoje a gente tem que tirar da gente, né, a vaidade, o orgulho. A vaidade, o orgulho, porque isso nos leva a não perdoar. A não perdoar as ofensas recebidas, as injúrias recebidas. E como que a gente vai perdoar se a gente, como que a gente quer ser perdoado se a gente não perdoar também todas as ofensas recebidas? Então, o duelo maior é com o nosso próprio orgulho, é com a nossa vaidade. E nós temos que vencer esse duelo, porque senão a gente vai ser, né,
pior do que aquele que está fazendo injúria com a gente, fazendo alguma coisa ruim com a gente. Se a gente não perdoar, se a gente não relevar, né, as coisas ruins que são feitas contra nós, né, se a gente mantiver isso no coração, essa coisa, essa mágoa, né, vamos colocar esse ódio no coração, se a gente mantiver isso, os únicos prejudicados seremos nós mesmos. Então vamos relevar mais, vamos perdoar mais, vamos orar mais. Se nós achamos que nós precisamos de força para vencer a nós mesmos, vamos rebuscar dentro da gente essa força, porque o Pai já deu isso para a gente. É porque a gente às vezes não encontra. Aí sim a gente faz nossas orações pedindo ao Pai, né, para iluminar os nossos pensamentos, para que a gente possa conseguir enxergar dentro da gente essa força que a gente tem, né, para vencer tudo que vem na nossa frente. Vamos confiar mais um pouco na gente, na força que a gente tem, confiar um pouco mais na força que o Pai nos deu e no amor que Ele tem por nós, para que a gente possa usar esse amor e vencer esse orgulho e essa vaidade e esse egoísmo que a gente carrega dentro da gente. Tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 987. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza da que deixou. Fica estacionário, e é assim que ele pode prolongar os sofrimentos da expiação. Então, gente, se eu não fiz o mal para ninguém, mas eu também não me livrei das influências da matéria, se eu ainda fiquei apegado, eu não fiz o mal, eu não pratiquei o mal, mas eu não fiz nada de bem também, né? Então o que acontece? Eu vou ter que voltar, reencarnar no mesmo estágio em que eu desencarnei, no mesmo plano em que eu desencarnei, para mim poder passar novamente, né, pela minha expiação, pelas minhas provas e tentar mais uma vez, né, melhorar. Porque não adianta nada eu não praticar o mal, mas eu também não fazer o bem. Eu não crescer, eu não melhorar. Então, nós estamos aqui para isso. Eu sempre falo, estamos aqui para melhorar, para crescer. E se a gente não cresceu, nada mais justo do que o Pai deixar a gente continuando de onde a gente estava. Porque eu tenho que enxergar que a minha vida aqui na Terra é uma vida de aprendizado e de crescimento. E eu tenho que caminhar nesse aprendizado, nesse crescimento, procurar sempre fazer o bem e não apenas não fazer o mal. Tá bom? Onde o mal não é feito, mas o bem também não é feito, a tendência maior é que o mal floresça. Porque essa terra aqui ainda é dominada por ele. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muita saúde, muito trabalho, muita fé. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.